Bom, vamos então fazer a primeira parte de matemática da semana 33, que está trabalhando com as medidas de comprimento. Então, nós já vimos as medidas de massa, as medidas de capacidade. Nós já tínhamos trabalhado com as medidas de tempo, né? A hora, o minuto, o segundo do relógio, o calendário, né? E aqui está falando das medidas de comprimento, o metro, o centímetro e o milímetro. Então, o metro, né? A Yaci e o Bruno mediram o comprimento da porta da sala de aula com o palmo. Então, o comprimento deu 9 palmos da Yaci e deu 7 palmos do Bruno. Por que será, né? A mão da Yaci é menor do que a mão do Bruno, então a quantidade de palmos é diferente, mas a porta é do mesmo comprimento, né? Mas os palmos são diferentes e aí causa aquele problema, né? Quando a gente não tem uma medida padronizada, vai causar problemas, né? Olha aqui, para obter medidas com precisão e evitar medidas diferentes, é necessário utilizar uma unidade padrão. No caso dos comprimentos, a unidade padrão é o metro, né? Porém, a gente tem o centímetro e o milímetro. Quando nós usamos a régua, nós estamos medindo em centímetros, pequenos comprimentos, né? E milímetros, comprimentos menores ainda, no caso, né? Comprimentos bem pequenos. Então, olha, o Bruno mediu o comprimento da parede do quarto dele, deu 3 metros. A Isabela mediu o comprimento de um tecido, 8 metros. O Lucas mediu o comprimento do fio do rolo aqui, 10 metros. Tudo medido em metros, né? Mas se a gente dividir o metro em 100 partes iguais, nós teremos o centímetro, que é uma unidade um pouquinho menor que o metro. Um metro vale 100 centímetros. A metade do metro é o meio metro, que vale 50 centímetros. Mas se a gente pegar o metro, né, e ainda dividir em 1000 partes, nós teremos o milímetro. O milímetro vai medir, né, comprimentos bem pequenos. Então, olha, 1 metro, 100 centímetros. Meio metro, 50 centímetros. 1 metro, 1000 milímetros. 10 milímetros dá 1 centímetro. Vamos ver isso de um jeito melhor? Olha aqui na régua. A régua é bastante conhecida de vocês, né? Então, daqui até aqui, olha, é 1 centímetro. 1 centímetro tem 10 desses risquinhos pequenininhos aqui. Cada espaço de um risquinho no outro é 1 milímetro. É isso que está escrito aqui, olha. 10 milímetros vai ser 1 centímetro. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milímetros, 1 centímetro. Ok? Então, a nossa régua, né, ela começa no zero. A gente precisa saber usar a régua. Quando nós vamos medir qualquer coisa com a régua, com o metro, nós vamos colocar o zero no início do lugar do que a gente está querendo medir. Olha aqui a caneta. Eu coloco o zero e não o começo da régua. É o zero. Eu começo a medir a partir dos 0 centímetros, ok? Então, os instrumentos para medir comprimento, né? Nós temos o metro, ele chama metro articulado porque ele dobra. Aqui a gente vai abrindo ele quando fica esticado, ele vai ter 1 metro. A trena, a fita métrica, a régua, né?
Cada espaço indicado na régua acima corresponde a 1 centímetro. Por isso, olha, essa régua tem 15 centímetros. Algumas têm 30 e tem uma régua grande de 60 centímetros também. Ok? Bom, então aqui, olha, ele está falando como que você usa a régua, né, para medir as coisas. Então, é o que a Pro falou. Você começa a medir a partir do zero. Olha lá. Você tem que alinhar o tracinho que marca o zero, né? Na ponta aqui, na extremidade do objeto que você está medindo. E aí você vai ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros exatos. Agora vamos ver aqui, né? Esse retângulo, aí aqui seria uma régua. A Pro colocou aqui, né? Numerou, olha, começa a medida aqui do zero. E aqui, veja que o 17 deu aqui, mas não chega no 18, o retângulo para no meio. Por quê? Tá vendo que esse risquinho da régua é um pouquinho mais comprido do que os outros aqui do lado? Para determinar o meio do centímetro. Então, olha, aqui é 0 centímetros, aqui é 1 centímetro e aqui vai ser meio centímetro, que pode ser escrito dessa forma ou normalmente a gente escreve dessa forma para expressar as medidas. Então, este retângulo tem 17 centímetros e meio, 17,5 centímetros, que eu leio 17 centímetros e meio, ou 17 centímetros e 5 milímetros, também é uma forma de eu ler. Marque com X os profissionais desses três aqui que usam o metro para o trabalho, né? A costureira e o pedreiro, né? O pedreiro precisa medir as coisas com o metro e a costureira também. A telefonista não precisa do metro para nada, né? Em relação ao trabalho de telefonista. Então, a primeira parte da matemática da semana 33 é essa. E aí, a próxima, nós vamos resolver situações, problema, utilizando as medidas de comprimento. Tá ok? Tchau, tchau!